A partir deste momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Antônio Henrique com o tema A Parábola do Filho Pródigo, da Paz e Renovação. Que a paz e o amor de Jesus nos envolva ricamente. Envolva os nossos familiares, envolva nossos lares. Hoje nós escolhemos para o estudo a parábola do filho pródigo, anotada no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo de 11 a 32. Segundo alguns estudiosos dos evangelhos, esta parábola, a parábola do filho pródigo, é considerada a parábola das parábolas. E por que ela é considerada a parábola das parábolas? É por causa da sua profundidade, da sua riqueza de ensinamentos que muitas vezes a gente não consegue ainda captar. E ela também é considerada a parábola das nossas vidas. Muitos consideram que a parábola do filho pródigo é a representação das nossas próprias vidas. Então, anota Lucas, no capítulo 15, que um homem tinha 2 filhos. E o mais moço se dirige a ele dizendo: Pai, dá-me a parte que me cabe da herança. E o pai divide a herança em partes iguais para os 2 filhos. Passado alguns dias, esse filho mais novo, ajuntando tudo que ele tinha, ele parte para um país distante. E lá gasta dissolutamente todos os seus bens. Advém, porém, uma fome muito grande naquele lugar. E este rapaz começa a passar por necessidades. E ele, procurando um amigo, este o encaminha para seus campos, para que ali ele trabalhasse cuidando dos porcos, dos seus porcos. E esse rapaz, ele tenta se alimentar das landes que são dadas para os porcos. Mas em determinado momento, ele cai em si e se lembra da casa do pai. E diz: na casa do meu pai, até os assalariados têm pão com fartura. Levantar-me-ei, irei para a casa do pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Deixa-me ficar como um dos seus assalariados. E se levanta e toma a direção da casa do pai. O pai, ao longe, vê o filho chegando, vai até ele, o abraça e o beija. E o filho diz ao pai: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai não responde, não se importa comigo. Chama os servos, manda que lhe vistam uma roupa nova, coloquem anel em seu dedo, calce sandálias nele e ordena que fosse matado o novilho cevado, que se começasse os festejos.
pois aquele seu filho estava morto e reviveu, estava perdido e se achou. O filho mais velho, que se encontrava no campo, ao retornar, vê a casa em festa e, não entendendo nada, querendo saber o que estava acontecendo, pergunta a um dos servos: o que acontece? E o servo lhe diz: o teu irmão voltou e com saúde, e teu pai ordenou que fosse matado o novilho cevado para festejar. Aquele irmão mais velho fica irritadíssimo, e nesse instante o pai vem se aproximando, o convida para entrar, para participar dos festejos, e ele recusa, dizendo ao pai: como pode o senhor matar o novilho cevado, dar uma festa para esse teu filho, que gastou tudo o que tinha com meretrizes, e agora volta o senhor dar uma festa? O senhor nunca me deu um cabrito para que eu pudesse me regozijar com meus amigos, e faz isso para com esse teu filho. E o pai diz àquele irmão: filho, você sempre esteve comigo, e eu sempre estive com você. Mas era preciso fazer isso, pois esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e se achou. É uma parábola muito interessante. A gente, quando ouve essa parábola, e ela é uma das parábolas mais lidas, mais comentadas, né? Até crianças, né, sabem essa parábola. A gente fica emocionado. Toda vez que a gente escuta essa palavra, que a gente escuta os comentários, a gente fica emocionado. Por quê? Porque a gente sempre se coloca na posição desse filho mais moço. No nosso exercício imaginário, a gente sempre se coloca como sendo esse filho mais moço que sai a gastar resolutamente tudo que tem e retorna para a casa do pai, e o pai recebe a gente de braços abertos. Não é assim? Mas a parábola tem primeiro um grande sentido que muitas vezes a gente esquece. Quem que é esse pai? É Deus, né? Jesus expressa toda a bondade, todo o amor de Deus, toda a sua misericórdia para conosco nessa parábola. Mostra para nós o Deus de amor, o Deus de bondade, o Deus de justiça. Mostra para nós que o Pai nunca nos desampara. Caibá Schustes, no seu livro Parábolas e Ensinos de Jesus, no comentário que ele faz sobre essa parábola, ele coloca uma frase muito interessante, que é preciso a gente refletir sobre isso, que essa parábola, ela desmistifica a questão das penas eternas, ela desmistifica a questão do inferno. Termina com tudo isso. Muitas vezes a gente não presta atenção. Por isso, muitos a consideram a parábola das parábolas. Mas foi bem. Aquele filho mais moço pega a herança, porque em determinado momento de nossas vidas, Deus fala conosco: vai, meu filho, vai adquirir experiência, vai viver. É preciso que você aprenda, que você saiba fazer as suas escolhas. E a gente vai. Mas aquele filho representa, dizendo assim, né, a palavra diz que ele foi para um país distante. O que é esse país distante? É o distanciamento que nós vamos, com as escolhas que fazemos, nós vamos tendo de Deus. Dependendo das nossas escolhas, do nosso modo de viver, nós vamos nos distanciando de Deus. Nós vamos procurando prazeres efêmeros, nós vamos procurando a felicidade em coisas passageiras, temporárias. Nós vamos nos distanciando do Pai. E é isso que aconteceu com aquele irmão. Muitas vezes nós vamos perdendo oportunidades maravilhosas de nos tornarmos
de retornarmos ao caminho reto, melhor dizendo, oportunidades que aparecem a todo dia, a todo instante de nós retornarmos ao caminho reto, mas nós recusamos. E cada vez mais vamos nos distanciando do Pai. Mas dentro do processo das leis divinas, dentro dos ensinamentos que Deus planejou para nós, existe o instrumento da dor, o instrumento do sofrimento, que serve para nos despertar. A dor, quando bem sentida, aquela dor que redime a pessoa, se a pessoa quiser realmente mudar naquele momento de grande dificuldade, que as dores estão grandes, eu preciso mudar minha vida, chega, eu não quero mais sofrer. Muitos fazem isso. Esse é o cair-se, é aquele momento que a gente cai em si, que a gente vê, não, eu tenho que mudar minha vida, não é assim não, tá doido, não é possível. Eu preciso procurar uma religião, eu preciso mudar minha vida. É o cair em si, está doendo demais, eu preciso melhorar. Infelizmente, muitos passam por esse processo da dor, mas se revoltam. Mas isso é normal, o pai entende isso e espera pacientemente o momento desse filho, que mesmo revoltado na dor, uma hora ele vai despertar e vai retornar para ele. Mas o grande momento desse cair em si é quando ele diz, ele reconhece que na casa do Pai, até o assalariado tem pão em abundância. O pão da vida, como diz Jesus, né? O pão da vida é abundante na casa do Pai. E aí nós nos lembramos da primeira bem-aventurança. Bem-aventurados humildes, porque é deles o reino do céu. Aquele filho, aquele irmão agora é um ser humilde. A humildade está adentrando dentro dele. Ele reconhece a grandeza do Pai, ele reconhece toda a magnitude do Pai e diz para si mesmo, eu preciso voltar. Está na hora de eu voltar, de eu reconstruir. É a hora da escolha, do afastar da porta larga e adentrar a porta estreita. Do afastar da multidão que frequenta a porta larga e procurar a porta estreita. E ele faz isso, ele levanta os seus joelhos desconjuntados, como diz Emmanuel, levanta os teus joelhos desconjuntados e caminha. Ele faz isso, ele se levanta e vai caminhar. Mas é interessante, meus irmãos, que a gente, antes de continuar, voltar a esse cair em si, essa dor, esse sofrimento, porque muitas vezes as pessoas podem entender que é preciso a gente cair no lodaçal, que é preciso a gente descer, viver com os porcos, né? Que naquela época os porcos eram considerados, e até hoje para muitos lá no Oriente, para muitas religiões, o porco é um animal imundo. A gente não precisa descer até aquilo. Muitas vezes a pessoa erroneamente pensa que não, eu tenho que... Só aquele que está chafundado lá vai despertar para Deus. Não, não é assim. Nem todos nós iremos passar por essa situação. Muitos de nós, muito antes das coisas ficarem péssimas, horríveis, a vida se tornar uma grande dor, um grande sofrimento, se desperta. Então vamos desanuviar nossos corações com relação a esse cair em si. A gente não precisa chegar ao fundo do poço. Mas esse irmão, esse filho mais novo, levantando e tomando o caminho da porta estreita agora, ele sabe que grandes aflições advirão. É preciso passar pela corrigenda, é preciso agora reconstruir a vida, reparar erros, é preciso iniciar a prática do bem, reparar tudo aquilo que nós fizemos de errado. E ele sabe que grandes aflições advirão, mas ele sabe que lá na frente o consolo virá também, que é adentrar o reino de Deus. E ele caminha com fome e sede de justiça, ele quer aprender, ele quer buscar conhecimento, ele quer entender a vida.
E ao mesmo tempo, ele entende que pediu a misericórdia do Pai, mas ele também precisa se tornar uma pessoa misericordiosa, que sabe perdoar, que sabe amar, e ele caminha mais um pouco, e no seu caminhar, aquela sementinha que caiu em seu coração, que achou um terreno fértil, quando ele cai em si, que ele desperta, aquela sementinha já está dando frutos. Aquela sementinha que caiu, que antes caía entre pedregulhos, caía entre espinheiros, mas que agora, com a sua nova atitude, com o seu novo comportamento, achou um solo fértil, já é uma árvore frondosa, o coração está puro, está limpo, e ele consegue ver a Deus. E a sua árvore já deu frutos a 30, a 60, mas ele quer mais. E ele caminha para o Pai, e caminha resoluto. E chega à casa do Pai e adentra. Por que ele adentra a casa do Pai? Ele adentra como um ser pacificado. Bem-aventurados os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Ele agora quer participar dos grandes trabalhos. Ele quer realmente servir a Deus. E a roupa que ele veste é a roupa do festim de bodas. Ele está com a vestimenta adequada. Essa simbologia do Pai pedindo ao servo que coloque nele a roupa, nada mais é que a roupa nupcial, a roupa do festim de bodas. Ele está apto a participar do festim de bodas. Ele recusou o convite várias vezes, mas agora, quando ele cai em si, ele aceita esse convite resolutamente. Mas nós temos o filho mais velho, que representa também todos nós. Esse filho mais velho, ele nos representa. Porque somos nós que vivemos de igreja em igreja, do centro, palestra, missa, etc. E achamos que Deus é exclusividade da gente só porque estamos fazendo isso. Mas Deus não é exclusividade nossa. É um pensamento egoísta. E nós também somos assim. Por isso, a parábola não é só de um filho pródigo, os dois são pródigos. Vamos pensar bem no que nós estamos fazendo com os nossos conhecimentos, que muitas vezes nós queremos as regalias para nós. E é por isso que o Pai diz: filho, eu sempre estive contigo. Você esteve comigo e eu contigo. Deus não desampara nenhum de nós. Nós que egoisticamente achamos com esse filho mais velho que a festa, Deus tem que dar festa só para nós e não para os outros. Aqueles que viveram na má vida não têm direito a adentrar a casa do Pai, não têm direito de viver uma vida feliz e tranquila, né? Então esse segundo filho também representa tudo isso, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, quando nós ainda não deixamos que os ensinamentos divinos adentrem dentro de nós. Nós vivemos rodeando a casa do Pai, mas não entramos dentro dela. Não deixamos que o reino de Deus adentre dentro de nós. Então é muito importante a gente refletir também sobre esse segundo filho e com os conhecimentos que nós temos. Nós estamos praticando, nós estamos servindo a Deus, mas pensando no próximo, nós estamos amando o próximo como nós mesmos. Esse é o grande sentido dessa parábola. Então, meus irmãos, fica aí a reflexão para todos nós do que estamos fazendo das nossas vidas, que estamos fazendo com os conhecimentos que nós adquirimos. A reflexão de quem realmente, qual dos dois filhos nós somos, em qual situação nos encontramos. E que a paz e o amor de Jesus esteja sempre conosco, hoje e sempre. E que assim seja. Termina aqui a Palestra da Paz e Renovação. Boa noite.